Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, versículo 1 em diante. Amém? Fala assim, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Até aqui tá bom. Curva sua cabeça um minuto. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar nesta manhã, e que o Senhor possa nos repreender e também nos conduzir aos teus caminhos. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse livro de Colossenses, eu não sei quantos de vocês já leram, mas é um livro muito bom para quem quer aprender a ser cristão, vamos dizer assim, né? Porque aqui na época em que Paulo escreve essa carta, ele foi informado por alguns de seus companheiros, né? Se não me engano, Epáfras, eu não sei como fala o nome dele direito, de que a igreja naquela época estava seguindo algumas doutrinas que não eram a doutrina que Cristo havia deixado e que os apóstolos haviam ensinado. Mas eles seguiam filosofias vãs, costumes judaicos que também não eram mais necessários, algumas atitudes pagãs eles tinham no meio do culto dele. E aí Paulo ele orienta eles acerca de ser realmente cristãos na prática. Então talvez esse livro ele ajuda muito na nossa vida em ser um cristão praticante, vamos dizer assim, tá? Existe aquela passagem, aquela palavra de ser católico, praticante ou não, né? E hoje virou moda também ser cristão, mas não ser um praticante. Que talvez era ou é um dos maiores defeitos que a igreja do século ou dos dias de hoje encontra, que são igrejas lotadas, cheias de pessoas, mas quando você encontra com elas fora da igreja, você nem percebe que são cristãs. Antigamente você via um crente na rua, você já sabia que era crente, né? Você sabia que era um cristão. Hoje em dia é um pouco mais difícil, não somente pelas vestes, mas muito mais pelas atitudes, o modo de falar. Eu conheci um rapaz, morava ao lado da casa da minha mãe, onde eu morava, né? E só de conversar com ele, você via que ele era cristão. Por quê? Porque ele era uma pessoa tão humilde, que você sentia uma humildade nele, e você sentia vontade de conversar com ele, porque a pessoa tinha algo diferente de todo mundo, não saía das bocas dele, né, dos lábios deles, não saía palavras torpes, não saía as palavras de baixo calão, não falava mal das pessoas, mas ele conversava de uma maneira tão humilde que você percebia que ele era um cristão. Até, embora ele era de uma igreja que tinha seus costumes, né? E ele andava de calça, você percebia pela veste também. Mas quando você conversava com ele, você fala assim, esse é um cristão verdadeiro, não só de estar andando vestido não como um lobo, né? No meio das ovelhas, disfarçado, mas com certeza um cristão. E hoje é difícil nós encontrarmos pessoas desse jeito, porque quando nós conversamos com alguns cristãos, ou com alguém que fala que é crente em Cristo, a gente nunca consegue entender o porquê as pessoas são tão soberbas, são tão arrogantes, ao ponto de achar que ela sempre vai saber mais do que você, sempre que você falar uma palavra, ela quer falar duas, sempre que você dá um conselho, ela fala que já sabe, né? E a Bíblia fala assim que os sábios, para ouvir as instruções dos sábios, né? Para que se amontoe brasas sobre a sua cabeça. Então, às vezes, a gente olha para essas pessoas, que às vezes são corrigidas por pessoas mais experientes na idade, ou às vezes até por participar mais tempo do corpo de Cristo, e às vezes essa pessoa olha para você e fala assim, nossa, você podia fazer isso, e aí você fala assim, não, mas eu já sei, eu tenho um seminário, sei lá, eu tenho um conhecimento, um estudo, eu faço estudo, e as pessoas são um pouco arrogantes, não aceitam muito bem nem a correção e nem o conselho. E essa epístola, ela trata muito bem sobre isso. Ela pode nos ensinar a como ser admoestáveis
ensináveis, né? Uma palavra que está bem na moda hoje também. Ter um coração ensinável, ser uma pessoa que consegue compreender e se abrir para aprender coisas novas, expandir, né? Tem uma frase que fala assim que quando a nossa mente se expande, ela nunca mais se torna do tamanho que era. É poder abrir-se ao conhecimento. Uma coisa que não ocupa espaço na nossa vida é o conhecimento. E por isso nós devemos buscar todos os dias, todos os momentos, aprender e a conhecer. Foi o que Jesus mesmo falou para o povo quando ele estava na terra: buscai, né? Examinai as Escrituras, porque elas julgam, elas testificam de mim, e vocês julgam ter nela a vida eterna. Então examinar, é buscar, é ler cuidadosamente, é ver os fatos cuidadosamente, né? E aqui ele fala assim para essa igreja de Colosso: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Quando nós paramos para analisar essa colocação de Paulo e trazer para os nossos dias, eu levo em consideração muitas coisas que nós vemos nos dias de hoje, por exemplo, pela rede social. Eu gosto de rede social, eu gosto de ver status de muitas pessoas. Eu vejo da maioria. Alguns, quando é muito grande, eu só aperto assim rapidinho para passar logo, né? Tem uns que é grande demais. Mas a gente tem rede social, todo mundo tem. E não adianta eu falar para você assim, larga das redes sociais, porque hoje é a tendência, vamos dizer assim. Se você não tiver uma rede social, você vai ser só mais uma pessoa desconhecida no meio de tantos outros. Embora a rede social ela não transmita a realidade, nós temos que ser cientes disso. Mas ela é uma ferramenta que podemos usar para transmitir algo de Deus. E quando eu olho na rede social, eu vejo muitos cristãos. Eu sigo alguns pastores que são famosos, ou não muitos, mas acho que uns 3 lá. E eu vejo um que toda vez alguém faz uma pergunta para ele lá, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas é cada pergunta sem pé e sem cabeça. E você olha naquilo, eu estava comentando, não sei com quem foi esses dias, falei assim, olha, será que a igreja é desse jeito mesmo? Essas perguntas tão incabíveis. As pessoas estão preocupadas no que pode fazer, no que não pode fazer, num relacionamento de casado. Pessoas estão perguntando para o pastor se é pecado isso, é pecado aquilo, é pecado fazer desse jeito, é pecado andar desse jeito. Teve um rapaz lá que teve a audácia de perguntar assim, olha, é pecado eu assistir um culto online nu? Falei, qual que é a necessidade disso, né? As pessoas parecem que não têm um entendimento de falar assim, olha, estou em casa, vou ficar assistindo um culto. Qual que é a necessidade disso? E a gente olha para isso e fala assim, será que a igreja de Cristo é assim mesmo? Será que não temos nós também formados pessoas desse mesmo pensamento, de achar que, por que eu vou poder fazer isso ou fazer... Isso é uma pergunta mais, vamos dizer assim, que seria a mais simples, mas seria outras tão desnecessárias que nem dá, vamos dizer assim, o horário nem nos permite falar aqui, né? Mas são pessoas que a gente olha e fala assim, onde essas pessoas estão? Onde está o pensamento dessas pessoas que se dizem igrejas, cristãos? Porque Cristo, ele fala assim que aquele que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o apóstolo Paulo fala à igreja assim, se vocês já morreram com Cristo, você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de Cristo. As pessoas estão preocupadas em fazer tantas coisas diferentes de todo mundo, em ser o primeiro a lançar uma moda, em querer ser aquele que, eu lancei a moda, eu inventei a roda, né? As pessoas estão tão focadas nisso, e esquecem que o objetivo e o propósito da nossa vida é buscar as coisas do alto, as coisas de Cristo. Se nós perguntarmos aqui, se eu perguntar aqui, quem tem um propósito de vida, todo mundo acredito que tem um propósito, um objetivo, uma meta, né? Eu acredito que todos nós temos um propósito. Todos nós, mas se eu falar para você assim, pense no seu propósito agora, você vai ver que de 3, 4, se você fizer 5 propósitos, 4 ou até mesmo os 5 não vão estar relacionados em nada com Deus, mas sempre a sua vida particular. A igreja deixou de ser cristocêntrica, ela começou a ser egocêntrica demais. Ela começou a pensar em si, em como eu posso, em como eu faço, em como eu alcanço os meus propósitos, meus objetivos, e esqueceu que nós temos que buscar as coisas do alto,
que nós temos que correr atrás daquilo que Cristo preparou para nós, que não são coisas terrenas, mas são coisas do alto, aonde Deus e o Cristo está à destra dele. Onde Deus está e Cristo está à destra dele. A necessidade da igreja hoje, nossa necessidade, eu me coloco no meio, é entender que nós temos que buscar mais as coisas do alto do que as coisas terrenas. Porque tudo isso aqui vai passar. Os céus, a terra, tudo passará. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. A promessa que Ele tem para nós permanecerá para sempre. A promessa que Ele fez para cada um de nós é que nós, independente da dificuldade, da luta, dos problemas, as suas promessas vão se cumprir em nós. Qualquer um de nós aqui passamos por problemas, né? Contei até um testemunho domingo aqui, domingo não, sexta-feira, né? Que quem estava aqui ouviu e quem não estava não vai ouvir hoje. Mas as pessoas têm essa dificuldade quando passa a luta de entender que tudo é um propósito de Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas. O pastor Luiz pregou aqui esses tempos atrás sobre todas as coisas que operam para o nosso bem. Depois, se você quiser, você pode procurar no YouTube. Tem no YouTube essa mensagem. No canal da igreja. Quem segue o canal da igreja? Tem que dar um like. Ó, já faz a propaganda, né? Tem que dar o like, dar um joinha. Ativar o sininho, não é? Para você receber as notificações. É a rede social fazendo diferença nos dias de hoje. Aí você fala assim, mas eu já ouvi o pastor pregando domingo. Compartilha com alguém que não ouviu, que não veio aqui hoje. Coloca lá no grupo, alguém vai ouvir. Esse dia eu ouvi uma mensagem e achei muito interessante. Então, com certeza, as mensagens, mesmo que você fale assim, foi uma mensagem simples, com certeza vai falar com outras pessoas também. Então, Paulo, ele orienta a igreja a buscar as coisas do alto. E um conselho que nós temos que ouvir e temos que entender e buscar a fazer é esse conselho. É ter um desejo de buscar as coisas do alto, de cima, da onde Cristo está. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque nós já estamos mortos para os nossos pecados. E a nossa vida, ela não vive mais, nós não vivemos mais ela, mas Cristo é quem vive em nós. E a Bíblia fala assim que quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Nós nos manifestaremos com Ele em glória. É por isso que o nosso desejo é estar com Cristo. Tem que ser estar com Cristo, independente da dificuldade que nós estamos enfrentando. E nós sabemos que é muito complicado isso, porque quando nós falamos de estar com Cristo, o próprio Cristo falou às pessoas, olha, você tem que abrir mão de si, você tem que abrir mão de você mesmo, negar tudo o que você é. Olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele fala, não é apto para me seguir. É a necessidade de você colocar a mão, conhecer Cristo, olhar para frente e esquecer as coisas que para trás ficaram. Esquecer o seu velho homem, esquecer as suas velhas atitudes, os seus velhos pensamentos. Esquecer tudo aquilo que você fazia, que hoje já não faz mais parte da sua vida. Que você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E temos que compreender que então a nossa nova criatura necessita de um novo modo de viver. E como nós vamos viver? Pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são de Deus, buscando os propósitos que são de Deus. Vamos manter os propósitos que nós temos na vida? Vamos. Os objetivos? Vamos. As nossas metas? Vamos. Mas temos que saber que tudo isso que nós colocamos no nosso coração depende da aprovação de Deus. Porque há vários planos, né, assim que Provérbios fala, há vários planos no coração do homem, mas a resposta dos lábios, ela vem do Senhor. Não adianta você planejar a sua vida inteira e não entregar isso diante de Deus. Porque você pode ser frustrado lá na frente e falar assim, Deus não me abençoou. Não, você nem apresentou os seus propósitos para Ele. Você nem entendeu que os seus propósitos, Ele tem que condizer com os propósitos de Cristo, que são lá do alto. Jeremias falou assim, olha, eu sei, bem sei os pensamentos que eu tenho de vocês. São pensamentos de paz e não de guerra. Se existe alguém que quer o nosso bem, esse alguém é Cristo, é Deus. São pensamentos para nos fazer prosperar e não nos deixar em pobrezas. Jeremias falava isso. São os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Por quê? Porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos.
Os planos dele são maiores do que os nossos. Nós temos planos, nós temos objetivos, nós lutamos e corremos atrás, mas Deus tem o propósito dele maior do que os nossos em nossas vidas. Deus tem algo para fazer na nossa vida que é maior do que aquilo que nós compreendemos, mesmo que doa em nós, mesmo que o nosso coração chore, mesmo que nós mesmos choramos, nós temos que entender que Deus tem um propósito maior em tudo isso, que Deus é quem está no controle da nossa vida neste momento. Que é Deus quem nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Eu andava com o pastor, né, lá de Serrana, o pastor Obira, e ele falava uma coisa que era verdade. Ele falava assim, olha, não foi eu que escolhi Deus, e Ele me chamou aqui, eu não vou morrer agora, a não ser que Deus permite. Ele falava sempre isso quando estava com dificuldade. Ele falava assim, olha, se Deus me trouxe aqui para passar por essa dificuldade, eu vou passar essa dificuldade. Se for da vontade de Deus sofrer um pouquinho, eu vou sofrer um pouquinho. Mas os propósitos de Deus, eles têm que prevalecer na nossa vida, sobre a nossa vontade, sobre o nosso desejo, sobre os nossos pensamentos. E às vezes nós não conseguimos suportar tantas coisas na vida, porque os nossos pensamentos são terrenos. As perguntas que nós vemos na rede social são coisas que demonstram pessoas que são terrenas, carnais, cristãos que a gente pensa assim, será que leu a Bíblia? Será que teve um estudo sobre salvação? Que é difícil você ver umas coisas daquela. É triste. E aí a gente fala assim, são igrejas enormes, com milhares de pessoas, mas será que as pessoas ali estão nesse mesmo pensamento? Se eles podem assistir uma live com uma roupa ou sem a roupa? Será que o pensamento das pessoas são esses? De entrar na presença de Deus de uma maneira tão desadequada, tão antissocial, vamos dizer assim, né? Ninguém se apresenta dessa forma diante de uma autoridade. São coisas básicas que a gente poderia falar assim, eu não vou me apresentar diante de Deus nessa forma. Se possível, mesmo que estiver em casa, coloca a sua roupa melhor. Ou então, vai lá e se veste de uma forma que você fique apresentável diante dele. E se dobre diante dele. Ah, mas é pecado fazer isso? Não é pecado, mas a gente está na presença de um Deus santo. Nós estamos na presença de um Deus que criou todas as coisas, poderoso, de um Deus que nos supriu em todas as nossas necessidades, e temos que ter reverência a esse Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é maior do que nós, não é assim? Porque Ele é o nosso Senhor, é Ele quem nos chamou, é a Ele quem nós servimos, e como vamos nos apresentar para Ele de qualquer forma? Não só em casa, como também na igreja, em qualquer outro lugar. O nosso pensamento tem que ser com as coisas lá do alto, onde Cristo está. A nossa visão e a nossa mentalidade, o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa meta, o foco da nossa vida tem que ser as coisas do alto, aonde Cristo está. Porque nós não viemos aqui na igreja para ser um bom cristão. Falar assim, eu vou ser um bom cristão, ir de domingo de manhã na igreja. Nós viemos aqui para agradecer a Deus pela morte na cruz. Nós viemos aqui porque Deus nos salvou dos nossos pecados. Porque mesmo nós, quando éramos errados e estávamos caminhando para o inferno, a sua graça e o seu amor, Ele nos salvou, nos tirou do lamaçal, nos livrou dos nossos inimigos e firmou os nossos pés sobre a rocha. E a Bíblia fala assim que pode vir vento, pode vir tempestade, e nada nos abalará, não é assim? Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é essa a confiança e a fé que nós temos que ter, de entender que tudo isso aqui vai passar. A dificuldade que nós estamos passando vai passar. A necessidade vai passar. As lutas vão passar. E aí a gente olha para Ele e fala assim, quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Ali a Bíblia fala assim, naquele lugar, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, né? Tem uma música que fala, não haverá mais clamor algum, sabe por quê? Porque o próprio Deus, Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, né? Não haverá mais dia e noite, somente a glória dEle. Quando nós estivermos lá com Ele, mas como nós vamos estar lá com Ele, se nós nem nisso pensamos e nos preparamos para esse momento? Sendo que nós queremos ir para o céu, todo mundo quer. E se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar agora, aí cada um vai começar a baixar a mão um pouquinho, né? Quem quer ir para o céu? Eu? Agora? Opa, agora não. Daqui a pouco. Mas agora ia ser melhor ainda, né? Ia ficar ruim para quem fica, infelizmente, né? Para quem fica, fica triste. Mas para quem parte,
É a vitória de estar com Cristo, de estar na onde Deus está, de cumprir-se em nós a promessa de Deus, que fala assim, olha, eu vou preparar lugar e quando estiver pronto eu virei para vocês e vos levarei, para que onde eu estou, vocês também estejam. É uma dificuldade que nós temos de abrir mão de nós, de abrir mão do mundo, porque nós somos muito apegados às coisas do mundo. Nós somos muito apegados àquilo que nós temos e alcançamos. Mas existem coisas maiores que Deus planejou para nós. A Bíblia fala assim que essas coisas ela nunca penetrou no coração do homem, nem ouvido algum ouviu, são coisas infalíveis, inefáveis, né? São coisas que pessoa alguma consegue compreender. Apocalipse 21 fala assim que João viu as ruas de ouro, um mar de cristal, os muros de jaspe, né? De pedras preciosas naquele lugar. E aí você fala assim, mas as ruas são de ouro. Você fala assim, olha, talvez não seja de ouro, mas é uma glória tão grande que a forma mais simples que João conseguiu transmitir para nós, seres humanos, é demonstrar que lá naquele lugar, o ouro, nós pisaríamos por cima dele. Aquilo que nós damos a vida para alcançar aqui hoje, que damos tanto valor, lá no céu vão ser as ruas que nós vamos andar. Aquilo que nós corremos atrás, gastamos tempo, a nossa vida, a nossa saúde para alcançar, lá no céu, ele vai ser somente algo para nós pisarmos. As ruas serão de ouro, os rios serão de cristais. Mas e se não for de ouro? É só para nós demonstrarmos a glória daquele lugar, a grandeza, a riqueza das coisas futuras que Deus preparou para nós. Coisas que o coração do homem não consegue compreender, coisas que nós não conseguimos nem ao menos imaginar como será tão glorioso e tão bom naquele lugar. Nunca penetrou no coração de ninguém. O pensamento mais belo que você consegue ter, talvez, seja uma mesa muito grande com comida, né? De você falar assim, isso que é felicidade. Então, talvez falar assim, não sei, eu vou voar, sei lá. Talvez as pessoas pensam nisso como uma felicidade, mas lá, a felicidade, ela nunca penetrou no coração. As coisas de lá nunca penetrou no coração do homem que aqui está. O apóstolo Paulo falou que subiu até o terceiro céu e viu coisas infalíveis, viu coisas que não são possíveis falar a homens. As coisas de Deus, aquilo que Ele preparou para nós, é maior do que aquilo que nós colocamos como propósito na nossa vida neste lugar. E muitas vezes nós deixamos essas coisas tão preciosas para alcançar coisas pequenas neste lugar. Quem lembra da passagem daquela mulher que correu atrás de Cristo e falou, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus olhou para ela e falou assim, olha filha, não é lícito eu tirar o pão dos filhos para entregar para os cachorrinhos? E a mulher olhou para ele e falou assim, mas Senhor, os cachorrinhos comem da migalha da mesa. Quem lembra dessa passagem? Né? Às vezes nós trocamos tudo que nós temos por migalhas. Tudo que nós estamos almejando, tudo aquilo que Deus preparou para nós, a troco daquilo que nós queremos. Às vezes nós trocamos coisas eternas por coisas passageiras. Quem lembra de Jacó e Esaú, que trocou lá a sua primogenitura com um prato de lentilha, por uma fome que ele estava passando no momento, e falou assim, dá aí o prato de lentilha, pode ficar com a primogenitura. E depois ficou correndo atrás do seu irmão para querer matar ele, falar, não, devolve. E às vezes nós somos assim, nós trocamos coisas maiores, com muito mais valor, por coisas insignificantes. Às vezes nós perdemos tempo correndo atrás de coisas insignificantes e esquecemos de colocar o propósito diante de Deus. Olha, buscai as coisas lá do alto. Se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas lá de cima, as que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando foi que... quem se lembra quando Jesus falou assim, olha, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, sabe por quê? As outras coisas elas serão acrescentadas na sua vida. Deus não vai deixar você passar necessidade nenhuma, dificuldade. A luta nós vamos ter sim. A luta nós vamos continuar tendo enquanto estivermos nesse plano material, físico. As dificuldades nós vamos enfrentar todos os dias, né? Para quem gosta de matar um leão, vai matar um leão. Se tiver que matar dois, vai matar dois todo dia. Mas busque o reino do céu, sabe por quê? Todas aquelas coisas que nós temos necessidade, sobre comer, sobre se vestir, o próprio Cristo fala assim que tudo isso será acrescentado na nossa vida, quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. Davi falou assim que ele era jovem, ele era moço, já foi jovem, nunca viu um justo mendigar o pão, passar necessidade, nem a sua
descendência a mendigar o pão. É a necessidade de entendermos que quando nós estamos buscando a Deus e as coisas do alto, nós somos preenchidos pela glória dele, e isso também satisfaz a nossa vida material e física neste lugar. E quando nós tiramos Cristo da nossa vida, eu ouvi essa frase na internet também, que quando nós tiramos Cristo da nossa vida, nem todas as coisas do mundo é capaz de preencher o vazio que existirá dentro de você. Quando você começa a colocar isso em segundo plano, nem tudo que você alcançar vai conseguir deixar você satisfeito e feliz. Mas busque em primeiro lugar o reino dos céus, para que você consiga se satisfazer, para que Deus consiga satisfazer a sua alma e o seu desejo. Busque as coisas que são do alto, porque é lá onde Cristo está. Busque as coisas que são de cima, aonde Cristo está, sentado à destra de Deus. E quando Ele se manifestar, Ele que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Nós sabemos disso, que a vida vai passar. Nós sabemos que é triste, né? A partida de qualquer um de nós aqui. Mas nós temos que estar sempre preparados para entrar e para encontrar e para viver esse momento. Para ir de encontro com Ele. Não é assim que o apóstolo Paulo também falou assim, olha, fazer isso em memória de mim. Quando nós participamos da ceia do pão e do sangue, do suco de uva, que representa o sangue de Cristo, nós anunciamos a morte dele até que ele venha. Mas será que estamos preparados para que ele venha também? Será que realmente queremos que ele venha? Será que realmente temos esse desejo de falar assim, vem Senhor, busca sua noiva, porque o mundo está difícil para nós, né? O mundo está difícil para todo mundo, principalmente para alguns cristãos. Para outras, está difícil para quem perdeu parentes, amigos nessa pandemia, está difícil para quem perdeu emprego, está difícil para quem perdeu saúde, mas as coisas que nós buscamos não são deste lugar, são do alto, e está difícil para nós, tá? Mas mesmo que o nosso corpo, a nossa casa se desfaça, nós temos uma morada ainda com Ele, uma casa eterna, um edifício preparado para com Cristo. Onde nós podemos perder tudo aqui, mas nós vamos estar lá no céu com Ele, com tudo que nós precisamos e temos a necessidade. Amém? É isso que nós temos que entender. Olha, a ceia também, ela representa isso, a volta de Jesus. Nós estamos ali celebrando a sua morte, que foi por nossa causa, e anunciando a sua volta. Ele virá. Ele prometeu que Ele virá para nos buscar. Temos que aguardar, como diz o apóstolo, confiante, essa promessa de que Ele virá para nos buscar. E esperarmos, nos prepararmos, né? Se entregarmos, para que não sejamos pegos de surpresa, como as virgens nécias, né? Mas sermos as prudentes, que estamos com o nosso azeite ali, com a nossa lamparina acesa, amém? Com o nosso momento de encontrar o noivo pronto, tudo pronto. Para que quando Ele vier, nós também possamos subir ao seu encontro, amém? É isso que eu queria deixar para você hoje, para você meditar sobre isso. O que você tem buscado na sua vida? O que nós temos buscado na nossa vida? Muitas coisas materiais, muitas coisas físicas neste mundo. Será que temos esquecido de entregar a nossa vida a Deus e buscar as coisas do alto? Será que temos deixado a desejar? Ou seja, será que o nosso desejo é maior pelas coisas terrenas do que pelas coisas do alto, de onde Cristo está? Será que nós damos o sangue, né? Como diz o ditado, não, se entrega de cabeça em tudo aquilo que nós temos de projeto, de propósito. Mas quando nós falamos das coisas do alto, nós falamos assim, vixe, hoje eu não tenho tempo, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Será que nós estamos com a vida podendo falar assim, não, eu amo, eu quero, eu desejo as coisas que são do alto, que são de Cristo? Isso é o que nós devemos nos perguntar a todos no momento. Para depois nós não ficar colocando essas perguntinhas lá na internet, tá? Amém? Vamos colocar de pé um momento, em nome de Jesus.